Bom dia, minha rapaziada. Tô falando bom dia, né? Mas tô gravando aqui na madrugada de quinta pra sexta. Tô gravando aqui basicamente meia-noite, meia-noite e 10, né? Sobre essa situação do Luiz Henrique. Vamos falar aqui um pouco mais, assim, contextualizando um pouco mais. A gente fez um vídeo ali de 8 minutinhos no momento exato em que foi confirmada a transação, a transferência. O Botafogo comprou o Luiz Henrique do Real Betis, tá legal? No momento em que o Fabrício Romano trouxe a informação confirmada, tá legal? E a gente vai aqui se aprofundar em cenários, tá? Quem comprou, como foi comprado, qual o combo da negociação, o que fez o Luiz Henrique ser atraído pelo projeto, como foi essa negociação, tá? E, enfim, cara, quais são os moldes, por quanto tempo ele vai ficar aqui, né? Isso eu acho que é o que mais tá pegando, assim, o maior mistério, né? Enfim, tá legal? Vamos trocar uma ideia sobre toda a situação envolvendo esse caso, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e, obviamente, a gente também vai opinar sobre contextos, tá? Como eu disse, existem algumas informações que elas ainda não são concretas. Então a gente não pode cravar, a gente não pode opinar, né, em cima de algo que a gente só vai saber daqui a um tempo, beleza? Então a gente vai avaliar dois cenários e vai opinar em cima de dois cenários, beleza? Vamos pra cima, rapaziada. Ontem, né, vamos por parte, tá? A linha do tempo. Anteontem surgiu uma informação, né, no portal Mirror de que o Botafogo estaria fazendo uma oferta pelo Luiz Henrique do Real Betis. E aí depois, né, uma apuração feita, né, pela própria imprensa aqui do Brasil, né, dizia que na verdade era a Eagle Holding, né, que estava fazendo o negócio. E aí muito se pensa, bom, a transferência deve ser pro, sei lá, cara, pro Crystal Palace, deve ser pro próprio Lyon, de maneira direta. Só que aí eu pensei, eu falei, cara, pro Lyon direto? O Lyon não pode contratar por conta do fair play financeiro. Eu fiquei, tá, vamos esperar. Naquela desilusão, né, ainda mais depois da derrota do Botafogo pro Boa Vista, né, não veio mais a negociação, o Alan não veio e tal. E aí surge a informação, o Botafogo de fato quer comprar o Luiz Henrique. Né? O Botafogo de fato quer contratar o Luiz Henrique. Essa informação ela é confirmada pelo Globo Esporte, só que com um erro, tá? Eu não sei exatamente quem escreveu a matéria, também não quero assim, ficar dizendo quem errou, quem acertou, só estou falando assim, a partir do que, até porque eu tinha apurado e do que foi confirmado no fim das contas pelo Fabrício Romano, né? Que é o principal, né, jornalista de transferências no futebol do planeta hoje. A informação dada pelo Globo Esporte é de que o Lyon ia comprar o atleta e emprestaria o jogador ao Botafogo por um período de 6 meses, tá? E aí, mais uma vez, eu me lembrei. O Lyon não pode nem contratar jogadores por conta do fair play financeiro, né? Então, cara, eu fiquei, porra, como assim, né? E aí surge a informação verdadeira de que o Botafogo está comprando, obviamente que é a Eagle Holding, né, rapaziada? A Eagle Holding, né, é a dona de ações do Crystal Palace, é a acionista majoritária do Lyon, do Molenbeek, do Botafogo, dos projetos do Texor na Flórida, nos Estados Unidos. Só que essa compra, ela é do Botafogo. Quem está assinando lá a papelada, ó, compra. Botafogo, não é o Lyon, certo? O Botafogo está comprando o Luiz Henrique do Real Betis por 20 milhões de euros, 106 milhões de reais. É a maior compra da história do Botafogo, evidentemente, e se torna, né, nos números brutos, a maior compra da história do futebol brasileiro. Disparada, certo? Nenhum clube brasileiro na história pagou 20 milhões de euros por um jogador. O Botafogo, pela primeira vez que um clube brasileiro está fazendo isso, esse clube é o Botafogo, certo? E aí, quais são os moldes? O John Textor, ele foi até a Espanha, ele viajou até a Espanha para conversar com o Luiz Henrique, com a família do jogador, conversar com o Real Betis. Como a gente já tinha dito no vídeo anterior, o Betis ele não queria emprestar o atleta. O Flamengo chegou com uma proposta de empréstimo com opção de compra, até obrigatoriedade de compra. O Betis não quis. Fluminense fez até uma oferta baixa. Corinthians fez uma oferta baixa e o Corinthians, além disso, está, né, com um nome meio sujo no mercado porque não paga ninguém. E aí o que acontece?
O Real Betis, ele olha para o Luiz Henrique, e eu dei até esse exemplo. Não é aquele jogador que ele tá na vitrine, não é aquele jogador que, ele tá sendo utilizado, ele não tá sendo utilizado aqui e vão mandar embora. O Luiz Henrique é muito utilizado pelo Betis, inclusive foi titular no último jogo do Campeonato Espanhol. A gente tá pegando um jogador que disputa a posição e vira e mexe é titular de um clube de La Liga. E que participou dos 2 gols do Betis contra o Barcelona. Ele colocou fogo no jogo, entrou no intervalo da partida e é o primeiro em dribles, né, no Campeonato Espanhol. Então, um atleta útil, e por ser útil, o Betis falou, a gente não vai se desfazer do cara emprestando. Não faz sentido. Se quiser levar o Luiz Henrique, que é um jogador importante pra gente, tem que pagar. E tinham estipulado um preço ali, mais ou menos, de 18 milhões de euros. O Botafogo foi lá e colocou 20, certo? E aí qual foi o combo pro convencimento da situação? O Botafogo ofereceu um projeto em que o cara ia voltar para o futebol brasileiro, ter uma visibilidade, ajudar no projeto esportivo do Botafogo, tá? A gente viu aí que, né, ao longo dos últimos 2 anos, né, nós tivemos aí a SAF acontecendo e 2 atletas que voltaram para o futebol brasileiro, quer dizer, entraram num cenário maior de futebol brasileiro. O Adrielson saiu do mundo árabe e veio para o Botafogo. O Lucas Perry saiu do Náutico e veio para o Botafogo. Os 2 se destacaram e pararam na seleção brasileira, certo? É um dos projetos do John Textor. Pegar jogadores, colocar numa vitrine de visibilidade do futebol brasileiro e levá-los à seleção brasileira, certo? Talvez isso tenha entrado no pacote. 2 caras fizeram isso que você está fazendo e foram para a seleção. E hoje estão lá no Lyon. E aí a ideia é o quê? Que o cara se destaque aqui, agregue esportivamente, né, no projeto esportivo do Botafogo, né, e depois vá para o Lyon, certo? Ah, Bruno, mas aí isso não é ser satélite, não sei o que. Cara, desculpa, eu não vou nem entrar no mérito de que há 2 anos a gente estava puto porque o Elkeson não foi contratado porque o Botafogo não tinha 300 mil para pagar de salário no cara, tá? Já começa por aí. Isso que eu não vou nem citar, Zé Gatinha, Cícero, Gilson, Brenner, Chiesa, né? Enfim, eu não vou nem citar isso porque são novos tempos. Mas, assim, cara, vocês preferem o quê? Não ter os atletas ou apresentar um combo para que o atleta se sinta à vontade e diga sim para o projeto? Eu tenho para mim que se não fosse o combo, você vai para o Botafogo e depois volta para a Europa com toda certeza, que é o que um atleta de alto nível brasileiro quer. Ele quer jogar no futebol europeu, ele quer estar na visibilidade maior, ele quer estar no principal cenário do mercado, disputando uma liga grande, como no caso é a francesa, disputando a Liga dos Campeões da Europa, certo? É muito difícil, né? Eu vi inclusive um vídeo do Júlio César Roleiro falando isso hoje. É muito difícil o cara que volta para o Brasil, depois de ir para a Europa, retornar novamente para o futebol europeu. É difícil. Não é impossível, mas é muito raro, certo? E aí, com certeza de que ele vai voltar, né? Isso já cresce os olhos do cara, né? Um dos motivos que eu fiquei sabendo que fez com que o Luiz Henrique ficasse meio assim de voltar, sei lá, cara, pro Flamengo, pro Fluminense, pro Corinthians, cara, eu vou voltar no momento que eu tô aqui bem, eu vou voltar pro Brasil e pode ser que eu perca a Europa para sempre. Seleção brasileira e tal. Com o Botafogo do John Textor, o cara é o dono do Botafogo e o dono do Lyon. Meu irmão, você vai aqui pro Botafogo, vai contribuir com a gente e depois, de certeza, você volta pro futebol europeu, para um cenário de Europa, certo? E para um clube que, assim, cara, embora o Lyon esteja mal hoje no Campeonato Francês, é um clube que tem mais visibilidade e disputa mais vezes a Liga dos Campeões da Europa do que o Real Betis. Então, um cenário ainda melhor. A gente lembra que Bruno Guimarães e Lucas Paquetá foram para o Lyon e do Lyon foram para a Premier League, certo? Premier League que também tem um clube com investimento do John Textor, que é o Crystal Palace. Então, assim, cara, para o atleta, não fosse esse fator Lyon, talvez ele nem aceitasse vir para o Botafogo, mesmo que desembolsasse essa grana inteira, sabe? Pô, Bruno, mas aí 6 meses só... Cara, vamos lá. Eu nunca gosto de cravar as coisas aqui, tá? A informação que eu tive, quando eu vi essa parada dos 6 meses, foi uma informação dada pelo Vene Casagrande, pelo Caê Mota, por outras pessoas. Eu entrei em contato com algumas pessoas do Botafogo, e isso me foi negado. Cara, não tem nada de 6 meses, tá?
Pô, Brownie, claro que o Botafogo vai te negar. Lógico, certo? Por isso que eu tô falando que a gente não pode ter certeza de absolutamente nada. Beleza? A informação que eu tenho é que em 2024 o Luiz Henrique joga pelo Botafogo. Tá? E saiu agora, né? Uma informação, há pouquíssimo tempo, saiu que o Botafogo tá querendo manter o Luiz Henrique por 1 ano e meio. Que o Luiz Henrique iria pro Lyon só na temporada 25-26. Tá? Ou seja, 2024 ele jogaria pelo Botafogo e aí eu já tô satisfeitíssimo. Se o Luiz Henrique vem pra cá e joga só o ano de 2024 e depois vai pro Lyon, cara, na boa, eu tô numa boa satisfeito, tá? Na boa, legal mesmo. O cara vai contribuir, disputar os títulos, participar de uma temporada cheia pro Botafogo disputar grandes coisas, suave. Agora, 6 meses, repito, eu não acho que venha acontecer, mas eu não posso descartar. Vamos dizer que chega em agosto, caralho, o Luiz Henrique vai pro Lyon, filha da puta, tá? Aí eu sou contra, tá? Aí eu já tenho que fazer meu posicionamento aqui, porque a gente não pode duvidar de nada no futebol. Eu não acho que venha acontecer, tá? Eu acho que é improvável. Mas é aquilo. Aí eu sou contra. Pô, Braulio, mas por 6 meses, tem um amigo meu falando, mas 6 meses pelo menos ele disputa ali a Libertadores. Ele vai disputar ali a fase de grupos, né? E assim, cara, eu discordo bastante. 6 meses, a gente tá falando aí que ele vai embora no mês 8. Mês de agosto, iria embora. Em agosto a gente tem reta final de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, claro, se o Botafogo passar, e virada de turno do Campeonato Brasileiro. Você perdeu um atleta do nível do Luiz Henrique, que é um ponta, é um driblador, é um cara arisco, é um cara que, assim, no talento individual, num drible, ele pode decidir um jogo como ele já decidia no Fluminense em 2022. Tá? Vocês peguem os lances do cara no Fluminense, né, no ano retrasado, inclusive contra o próprio Botafogo. Aí você acostuma, condiciona o time a jogar com esse cara, com essas características, e o cara vai embora, no momento mais importante da temporada. Gera uma lacuna e o Botafogo pode cair de rendimento, tá? Então sou contra se vier só até agosto. Como eu não acho que isso vai acontecer, e aí repito, acho, não posso ter certeza de nada, não estou lá dentro, não li contrato, eu não falei com pessoas, mas eu não trabalho no Botafogo para saber, eu não sou do staff do Luiz Henrique para saber. Então assim, eu não posso cravar nada, tá? Se for 1 ano, estou satisfeitíssimo, de verdade. E é isso, né? E acredito que o Savarino possa jogar por dentro com essa notícia, tá, gente? Possa ser o terceiro homem do meio-campo, como ele já fazia algumas vezes no Galo, no Real Salt Lake da MLS. Acho que isso de fato pode acontecer. E aí o Botafogo precisaria, nesse momento, além do Luiz Henrique, que seria evidentemente o titular, Júnior Santos reserva, na ponta esquerda Jefinho e Vitor Sá disputando a posição. O Botafogo precisaria nesse momento de um lateral direito e de um segundo volante. Pode ser o Mateuzinho, pode ser o Wendel. Eu também acho que o Botafogo precisa de um lateral esquerdo e acho que em algum momento o Botafogo vai enxergar isso. Mas enfim. Como disse o Pedro Depp muito bem, que eu achei do caralho essa. O Botafogo tem a cereja, falta o bolo. Um abraço, rapaziada. Fui.